Fala, galerinha do bem, eu sou o professor Valmir Ferreira, professor de língua portuguesa há quase 3 décadas e atuo especificamente com concursos públicos em torno de 12, caminhando para 13 anos. É uma satisfação tê-los aqui na tela comigo e hoje eu vou comentar 30 questões de língua portuguesa da banca FCC, de provas realizadas para o TRT, especificamente para os candidatos que se preparam para esse concurso que se aproxima, ou concursos que se aproximam. Haja vista que o próximo agora, dia 25, será o TRT 1, TRT Rio de Janeiro, e tão logo a gente já tem o TRT 2, TRT de São Paulo. Portanto, eu quero que vocês fiquem de olho nessas questões. É uma satisfação, como eu acabei de dizer, tê-los aqui na tela, e eu espero que vocês saiam daqui satisfeitíssimos, tá bom? Pessoal, na tela a gente tem a questão de número 1. Eu já fiz um recorte do texto, tá, para fazer o devido comentário e também deixar algumas dicas importantes para vocês, beleza? Veja bem, o comando da questão diz o seguinte: depreende-se corretamente do texto. Bom, depreende-se, deduz-se, infere-se. A primeira coisa que a gente observa, ou deve observar, em uma prova, especificamente ou especialmente de língua portuguesa, mas não somente a ela, é ler com muita consciência, com muito apreço e com muita perícia o comando da questão. O comando da questão, ele carrega uma semântica que pode definir a sua resposta em certa ou errada. Qualquer tipo de inobservância pode trazer um prejuízo grande, beleza? Então eu quero que vocês fiquem bem atentos e conheçam o que são os verbos de comando, o que essas bancas de fato estão pedindo, e também quero apresentar a vocês uma técnica desenvolvida para resolver questões em detrimento de sua estrutura, tá? Essa técnica ela é muito aplicada. Resolve muitos problemas? Com certeza, certo? Então, vamos seguir e eu já vou deixando algumas dicas. Bom, o verbo é depreende-se, ou seja, infere-se, deduz-se. Se é inferência, é claro que você vai encontrar informações ou argumentações que estarão no texto de maneira explícita ou não necessariamente esteja no texto, por se tratar de uma questão de inferência. Ocorre que, antes de a gente fazer essa análise, é muito importante você observar um pequeno detalhe que pode fazer diferença na sua prova. Se você observar sem ler o que de fato existe em cada enunciado, observe o seguinte: na letra A nós temos a distinção, na letra B nós temos a expressão, na letra C nós temos a tentativa, na letra D nós temos os povos e na letra E nós temos os agentes. Então nós temos A, em A, B e C, a presença dos artigos, e D e E nós temos os artigos masculinos. Então A, B e C são os nossos artigos femininos e as letras D e E são artigos masculinos. Sabe o que isso significa para a resolução de provas? Que a resposta sempre vai ser, eu não digo sempre, mas eu diria 90%. A resposta vai se apresentar no maior número de repetições. Então, as repetições estão entre A, B e C, que apresentaram de cara os artigos femininos. D e E apresentaram os artigos masculinos. Então, estou lá, eu para resolver a questão, eu já observei isso, vou eliminar, vou desfocar D e E vou focar nas 3 primeiras alternativas, nesse caso, que é onde estão as maiores repetições. Daí, quando a gente observa a alternativa A, ela diz o seguinte: a distinção entre a política indigenista e a política indígena está centrada no foco de que a primeira, que é indigenista, é implementada pelo Estado, enquanto a segunda é colocada em prática pelos próprios índios. De fato, alternativa A, porque o segundo parágrafo ele diz o seguinte: primeiramente, temos como os agentes principais os próprios povos indígenas, seus representantes e organizações, o amadurecimento progressivo do movimento indígena desde a década de 1970 e o consequente crescimento do número de diversidade de organizações nativas dirigidas pelos próprios índios. Sugere uma primeira distinção no campo indigenista. A política indígena, aquela protagonizada pelos próprios índios,
não se confunde com a política indigenista e nem a ela está submetida. Entretanto, boa parte das organizações, lideranças indígenas vem aumentando sua participação na formulação e execução das políticas para os povos indígenas. Então, a alternativa A, ela é a alternativa de resposta, mas o que eu quero deixar de verdade aqui, desde já, é essa observação para vocês sobre estruturas repetitivas nas bancas de concursos públicos. A FCC faz isso muito, a FGV faz isso, meu Deus do céu. A FGV é a banca recorrente, a mais expressiva nessas estruturas aqui. Ou seja, as alternativas se repetem, e quanto mais elas se repetem, mais eu observo, porque lá está com 90% de chance a resposta, tá? Existem inúmeras questões que a gente vai avaliar e vou mostrar isso para vocês com calma, beleza? Vamos lá, então, de olho na tela, a gente vai para a nossa segunda questão. Então, a alternativa A, ela é a alternativa de resposta, mas o que eu quero deixar de verdade aqui, desde já, é essa observação para vocês sobre estruturas repetitivas. Vamos lá para mais uma questão de língua portuguesa, Banca Fundação Carlos Chagas, concurso do TRT. Cara, acreditem, a Banca Fundação Carlos Chagas, às vezes ela é uma mãe, basta você conhecer. Eu vou deixar de cara uma dica especial para essa questão, porque essa é aquela questão a ser respondida entre 15 segundos e 17, não mais que isso. Observe o comando. Mantendo-se a correção, o verbo que pode ser flexionado no singular, sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, está sublinhado em. Ela também poderia ter dito, mantendo-se a correção, o verbo que pode ser flexionado no plural, sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, está sublinhado em. Sempre que ela dá esse comando, procure logo as expressões partitivas. Simples. A boa parte, a maior parte, grande parte, a maioria, ou o verbo de ligação. Por quê? Porque só nesses casos é que o verbo pode ficar no singular ou no plural. Então, a maior parte, 2 alunos. Boa parte, 2 alunos. Grande parte, 2 alunos. A maioria, 2 alunos. Essas expressões significa dizer que ou o verbo concorda com grande, a maioria ou boa parte. Não sendo esse o caso, ela vai concordar então com alunos, com circunstâncias, com pessoas, ou seja, temos dupla possibilidade de concordância. Além desse caso, nós também temos, eu só vi uma questão trazendo o verbo de ligação, mas de todo modo é bem simples. O verbo de ligação, ele pode concordar com o predicativo ou com o sujeito. Então, quando eu digo assim, ó, tudo é flores, está correto. Tudo são flores, correto. Tudo é flores, eu estou concordando com o sujeito. Tudo são flores, eu estou concordando com o predicativo. Ou seja, o verbo de ligação pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. E aí, ele pode variar em singular e plural. Com as expressões partitivas, também é a mesma coisa. Portanto, quando a banca der esse comando, observe, mantendo-se a correção, o verbo que pode ser flexionado no singular, ela também poderia ter dito no plural, sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, está sublinhado. Procure logo essas expressões partitivas ou verbo de ligação e corra para o abraço. Nesse caso, a alternativa é a alternativa C. Vamos lá? Vamos lá, galerinha, para mais uma questão da Fundação Carlos Chagas. Essa estrutura de questão também, eu já chamo a atenção para vocês e não percam muito tempo. Não confunda essa afirmação. Não confunda muito tempo com não dê a devida atenção. Pelo amor de Deus. Quando a banca vem 1, 2, 3, qual é a sua estratégia? Procura logo uma alternativa de convicção, porque tradicionalmente a banca vai deixar uma questão que vai te deixar na dúvida. Costume e tradição da banca deixar uma afirmação de complexidade maior, para causar dúvida no candidato. Então, o que ele faz sempre? Ele escolhe uma sentença, ou a 1, ou a 2, ou a 3, que ele já tenha convicção de certo ou errado, e a partir daí ele segue para as próximas leituras. Não, ele desce para as alternativas e já elimina as outras possibilidades. Exemplo, se eu sei que 1 está certo, o que eu faço? Desço para as alternativas e onde não estiver 1, eu elimino. Se eu vejo que 1 está errado, então eu vou para as alternativas e onde estiver 1, eu já elimino, certo? Essa é a estratégia mais segura para resolver essas questões aqui, beleza? Então, vamos lá. Considere as afirmações. Ela vai fazer 3. Em algum caso, ela pode colocar até 4, tá? O pronome destacado em, e que também, terceiro parágrafo, refere-se a outros segmentos.
No terceiro parágrafo, nós temos aí, numa segunda distinção, encontramos outros segmentos que interagem com os povos indígenas e que também, com eles, têm aumentado sua participação. Ou seja, esse que, de fato, se refere a outros segmentos. Ou seja, é o termo referente. Então, bem trabalhado pela banca Sebrasp. Então, o termo referente desse pronome relativo é outros segmentos. Portanto, a 1 é certa. O que eu faço agora? Vou ler a 2 e a 3? Não. Eu já desço para as alternativas e já saio eliminando onde não tiver 1. Então, cai a letra A, cai a letra D e cai a letra E. Ou seja, essa resposta só pode estar em B ou C. O que eu faço? Se a alternativa 2 estiver complicada, eu vou para 3. Se a 2 me resolver, então, situação ou questão resolvida. Olha lá. Em 2, ambos os pronomes, aquela e ela, do segundo parágrafo, que está no trechinho lá em cima, referem-se à expressão política indígena. Não tem como, mas a gente vai confirmar. Dirigidas pelos próprios índios, sugere uma primeira distinção no campo indigenista. A política indígena, aquela protagonizada pelos próprios índios, não se confunde com a política indigenista, e nem a ela está submetida. Esse ela se refere, ou seja, tem como referente a política indigenista, porque essa política indigenista é uma promoção do Estado. E o que o texto está trazendo é que a política indígena, advinda dos povos, não se submete às políticas de Estado, se não for para o bem comum da comunidade. Portanto, podemos afirmar que aquela, o pronome demonstrativo aquela, tem um referente e que ela, que é um pronome pessoal do caso reto, tem um outro referente. Portanto, a afirmativa 2 ela é falsa. Logo, nós só podemos ter como resposta a alternativa B, de bola. Simples, rápido e prático. Vamos lá, avançando com as nossas questões da prova da Fundação Carlos Chagas para o TRT. A questão de número 4, ela traz voz passiva. Fica a dica, voz passiva é um conteúdo muito recorrente nas provas da Fundação Carlos Chagas. Ou seja, quando a gente diz é muito recorrente, é que, em outras palavras, a gente já está dizendo não vá para a prova da Fundação Carlos Chagas sem saber os mecanismos de resolução da voz passiva, beleza? Porque esse é um conteúdo com muita previsão de constar no dia da prova, certo? Então, olha só, o que diz o comando? A expressão política indigenista foi utilizada por muito tempo como sinônimo de toda e qualquer ação política governamental. Que, pontinho, pontinho, pontinho. Vamos lá. Aí está a frase de análise. Logo abaixo, nós temos o nosso comando da questão. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva sintética, a forma verbal resultante será. Galerinha, a banca não tem muitos comandos para a voz passiva. Mas vamos aos detalhes. Em alguns comandos, ela coloca assim, admite-se voz passiva em, pontinho, pontinho, pontinho. Nesse caso, se ela está dizendo admite-se, basta você procurar nas alternativas um verbo transitivo direto, porque ele é que admite a voz passiva. Em alguns casos, é claro, você vai encontrar um verbo bitransitivo, ou seja, o transitivo direto e indireto. Só que, lembre-se, tão somente a transitividade direta é que vai permitir voz passiva, ok? Fique de olho. Então, quando a banca diz admite-se voz passiva em, procure imediatamente nas alternativas o verbo transitivo direto ou bitransitivo, beleza? Quando a banca diz transpondo-se a voz passiva analítica para a sintética, ok, voz passiva sintética significa uso do se. De cara, letra A, letra D, aliás, letra A, letra B e letra D. Somente os três é que possui, somente as três alternativas, perdão, é que temos a partícula C. Ou seja, caiu a letra C, caiu a letra E. Qual é o próximo raciocínio? Verificar o tempo verbal e verificar a pessoa do discurso. Por quê? Porque esse é o roteiro para quem vai resolver voz passiva. Ele precisa de um verbo transitivo direto ou bitransitivo. Ele precisa respeitar a temporalidade verbal, no caso da transposição, por exemplo. Então, se na frase original eu tenho um verbo no presente, então eu vou buscar o verbo no presente. Se eu tenho um pretérito perfeito, vou buscar no pretérito perfeito. Se eu tiver um pretérito imperfeito, então que eu vá buscar no pretérito perfeito, por aí vai, certo?
Terceiro caso ou terceira análise. Eu tenho que observar a pessoa do discurso, ou seja, esse verbo está na terceira pessoa do singular ou está na terceira pessoa do plural. Simples assim, tá? Então, esse comandinho bem bobo, ele só quer da analítica, ou seja, aquela voz passiva construída com locução verbal, que é sempre verbo auxiliar ser ou estar, mais particípio, né? E quando a gente vai para a sintética, a gente vai flexionar o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural e acrescentar a partícula ser, beleza? Nesse caso, então, fica a letra A, fica a letra B, fica a letra D, as demais caem. Depois eu tenho que observar que, bom, o verbo na frase original é o verbo ser no pretérito perfeito, né? Eu fui, tu foste, ele foi. Então, se ele foi, eu utilizei, tu utilizaste, ele utilizou. Ou seja, a alternativa D mantém a temporalidade verbal e se faz valer do uso da partícula se para indicar a voz passiva. Portanto, como eu falo, uma questão super de boa, super tranquila, questão para ser resolvida em fração de segundos. E, ó, volto a dizer, a Fundação Carlos Chagas não tem variedade expressiva para a voz passiva. Ou ela vai dizer para você, admite-se, e você já sabe, procura logo o verbo transitivo direto ou bitransitivo, ou ela vai dizer, transpondo-se a voz passiva, né? Ou para a voz passiva ou para a voz ativa. Então ela pode dar uma voz passiva e pedir para você ir para ativa. Ela pode dar uma voz ativa e pedir para você ir para passiva. Ou ela pode fazer isso aqui, te deu a voz analítica e te encaminha ou solicita a voz passiva sintética, tá? Em todas as questões que eu já resolvi da Fundação Carlos Chagas, eu nunca vi, por exemplo, ela dar uma voz sintética e pedir analítica. De repente pode ter. Até então eu ainda não encontrei. Beleza? Então fica o recadinho e olho na tela porque a gente vai para a nossa próxima questão. Vamos lá? A mais uma questão. Essa é a questão de número 5. Mais uma questão também para a gente resolver muito rapidamente. Beleza? São questões que demandam um tempo mínimo de resolução. 15 segundos. Mas se você achar que precisa de 17, então eu te convido ao desafio. Vamos lá. O que diz o comando? São todos comandos bem conhecidos da banca. Diz o seguinte, ó, mantendo-se a correção e o sentido, ou seja, gramaticalmente deve estar correto e não deve alterar o sentido original. E, então vamos lá. Mantendo-se a correção e o sentido, sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, substitui-se corretamente. Primeira coisa, eu já deixei tudo destacado para vocês. Por quê? Já observei 2 colunas, é aquilo, a gente não sai lendo tudo que é questão, tudo que é alternativa, sem primeiro olhar, visualizar a questão. Então, essa questão, ela me trouxe o que a gente chama de estrutura de coluna, bem aí. Então, do lado esquerdo eu tenho, portanto, no entanto, aliás, eu tenho entretanto, no entanto, portanto, no qual e a partir. Do lado direito eu tenho embora, todavia, por certo, cuja e acerca. Bom, ela quer que se mantenha a correção gramatical e que se mantenha o sentido original. Primeira dica para vocês é pensando Fundação Carlos Chagas. A conjunção, as conjunções adversativas, por exemplo, da ideia de oposição, de contrariedade, de ressalva, de observação, têm uma equivalência com as concessivas. Ou seja, as adversativas estão no campo das coordenativas e as concessivas estão no campo das subordinativas. Mas quanto à ideia? A semântica, ela é equivalente. Tá? Exemplo. Estudei muito, vírgula, mas, porém, no entanto, entretanto, não alcancei a nota desejada. Ok, estou numa coordenativa, usei um mais, um porém, no entanto, um contudo. E aí agora eu jogo essa semântica para a subordinativa concessiva, fazendo os ajustes. Aí eu digo assim, embora tenha estudado muito, vírgula, não alcancei a nota desejada. Quanto à semântica, é a mesma. Quantas correções gramaticais? Ambas estão corretas. Qual é o problema, professor? Então, vamos pensar FCC. Se ela te dá uma conjunção coordenativa, ela quer na reconstrução também uma conjunção coordenativa. Se ela te der uma conjunção subordinativa, ela quer na equivalência uma subordinativa. Esse é o perfil da banca, correto? Então, quando a gente olha essas alternativas, entretanto, e embora, uma tem uma coordenativa e outra tem uma subordinativa, conhecendo a banca, ela não vai admitir. Não preciso nem ler o que está. Será necessária uma alteração? Com certeza será necessária uma alteração. Ou seja, ela está correta se a gente sair do entretanto para o embora, ela manterá o sentido, saindo do entretanto para o embora, mas eu precisarei fazer ajustes, que é o terceiro comando que ela dá. Mas, independente disso, a banca não aceita. No momento que ela te der uma coordenativa, ela quer uma coordenativa. No momento que ela te der uma subordinativa, ela quer uma subordinativa, beleza? Então a letra A cai. Letra B. No entanto e todavia, opa, parou.
No entanto, é uma adversativa coordenativa. Todavia, é uma adversativa coordenativa. Encerramos a conversa aqui. Parou. Alternativa B. Só vamos conferir. Na letra C, nós temos, portanto, que é uma conclusão, por certo, que tem uma função adverbial de por certo, certamente, indubitavelmente, então, não são equivalentes. Na letra D, nós temos no qual. Aí nós temos um pronome relativo, né, antecedido por uma preposição, em, indicando possivelmente tempo ou lugar de uma sentença anterior. E depois nós temos o pronome relativo cujo, que dá a ideia de posse. Então, não tem equivalência. Depois, na letra E, nós temos a partir e substituído por acerca. A partir, partindo disso, né? Começo, início, e acerca é sobre. Né? Vamos falar acerca de alguma coisa. Portanto, também não tem equivalência. É claro que o candidato ele tem que fazer essa leitura de alívio mental para ele, psicológico. Mas pararíamos na alternativa B, por perfil da banca. Ela colocou uma condição adversativa, no entanto, e depois, ao lado, ela colocou todavia, que também é uma condição adversativa coordenativa. Beleza? Espero que tenham compreendido, espero que estejam aproveitando essas dicas importantes para o concurso, principalmente visando ao concurso do TRT1 e posteriormente ao TRT2. Ok? Vamos lá, de olho na tela, e a gente vai para a questão de número 6. Vamos lá? A mais uma questão. Questão de número 6. Agora é pontuação. Esse é um conteúdo também que você não pode deixar jamais de estudar com muito afinco para as provas da Fundação Carlos Chagas. Tá bom? Ela consegue distribuir o sistema de pontuação ao longo da prova de língua portuguesa, variando as questões. Seja ela na reescritura, em uma nova redação, seja na questão da correção gramatical e do sentido original, seja quanto à clareza e à coerência, ou seja, ela tem diversos comandos para as questões de língua portuguesa em que ela pode envolver e aplicar a utilização de pontuação. Beleza? Vamos lá. O que nós temos aí? O comando diz: a frase que se mantém correta após a inserção de uma ou mais vírgulas, que ela pode ter aplicado, sem prejuízo de sentido original, está em. Vamos lá, as demarcações de erros. Inclusive, essa questão aqui eu gostei bastante porque ela trouxe uma alternativa que depende, de fato, de alguns conhecimentos técnicos e teóricos também. Mas vamos lá. A frase se mantém correta após a inserção de uma ou mais vírgulas, sem prejuízo do sentido original, está em letra A. Entretanto, boa parte das organizações e... Opa! Nós temos um sujeito composto, né? Boa parte das organizações e lideranças indígenas, né, vem, ou seja, quem é que vem? Boa parte das organizações e lideranças. Então, separou dois núcleos de sujeito aí. Você já tinha o E adicionando o outro componente do sujeito, que é um sujeito composto, e essa vírgula está na alternativa B. Diz o seguinte: a expressão política indigenista foi utilizada por muito tempo como sinônimo de toda e qualquer ação política e governamental, vírgula, que tivesse as populações indígenas como objeto. Eu achei maravilhosa essa alternativa. Essa vírgula que antecede o pronome relativo que significa, afirma que essa oração subordinada, que tivesse as populações indígenas como objeto, seja uma explicativa. E é interessante isso porque a gente sabe que os pronomes relativos antecedidos por uma vírgula indicam uma oração subordinada adjetiva explicativa. Sem a vírgula diante do pronome relativo, então temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ocorre que muitas orações, mas muitas mesmo, você pode deixá-la no sentido restritivo ou no sentido explicativo. Basta, claro, a intenção que você vai dar naquele momento, né? Ou seja, a intenção semântica ou discursiva. Mas em alguns casos, menos recorrentes, você vai ter orações subordinadas explicativas obrigatórias e orações subordinadas adjetivas restritivas obrigatórias. Se eu tenho ideia de um todo, então é uma explicativa. Se eu tenho ideia de parte de um todo, então ela é restritiva. Observe agora o que está escrito na alternativa B. A expressão política indigenista foi utilizada por muito tempo, adjunto adverbial separado perfeitamente, como sinônimo de toda e qualquer ação política governamental que tivesse as populações indígenas como objeto. Então, seriam todas as ações de política governamental? Não. Somente as que tivessem as populações indígenas como objeto. Ou seja, não são todas, mas parte de um todo. Ou seja, temos uma ideia restritiva. Na condição de uma ideia restritiva, essa vírgula não poderia estar aí. Beleza? Então, pontuação equivocada. Na alternativa C, nesse conjunto, vírgula corretamente, encontramos vírgula principalmente, vírgula de novo, ele usou um adjunto adverbial. Como esse adjunto ele só tem um componente mórfico,
Ou você isola por vírgula, ou você deixa sem vírgula. Então, no momento que ele usou principalmente as organizações não governamentais. Por quê? Nesse contexto, vírgula, encontramos as organizações não governamentais. Ou seja, nós temos o verbo e o seu complemento. Entre eles eu tenho um elemento que é o principalmente, que é um adjunto adverbial aí. E esse adjunto adverbial, enxerido aí, ou ele se isola por vírgula, ou ele fica sem vírgula. Nesse caso, como a gente só tem uma vírgula, há erro de pontuação. Lá na alternativa D, nós temos o seguinte: somam-se a este universo de agentes não indígenas. Opa, separou o sujeito do predicado? Não pode, tá? Somam-se a este universo de agentes não governamentais as organizações, porque as organizações somam-se a este universo. Beleza? Então, embora a gente tenha uma oração invertida ou inversa, essa pontuação não pode separar o sujeito do seu predicado. Beleza? Portanto, a alternativa a ser assinalada é a alternativa E. Primeiramente, vírgula, temos um adjunto adverbial deslocado bem no início da oração, então vírgula obrigatória. Primeiramente, temos como agentes principais os próprios povos indígenas, vírgula, seus representantes e organizações, ou seja, uma vírgula enumerativa aí. Beleza, queridos? Vamos lá, avançar. Espero que vocês tenham entendido o ocorrido aqui no sistema de pontuação e a gente avança para a nossa próxima questão, a questão de número 7. Vamos lá, galerinha, para mais uma questão de número 7. Se vocês observarem na tela, vocês vão ver diversas palavras marcadas de verdinho. Por que isso? São chamados marcadores textuais, aqueles elementos que aparecem no texto que a gente olha, opa, e aí a gente vai conferir lá na alternativa para ver se elas batem, tá? É uma questão de interpretação textual, questão de número 7, vocês podem acompanhar no material. E o que ocorre? A gente vai direto para a letra C e observe bem o que está sendo dito lá. A evocação da batalha deusa Temis contra o deus Ares vem corroborar uma das ideias defendidas no texto. Essa batalha da deusa Temis com o deus Ares, a gente observa bem ali, quando na segunda linha representa uma força de emancipação pela batalha. Só que os elementos se fortalecem em detrimento ou em prol de um determinado grupo, de uma determinada estratificação, camada ou sociedade, certo? Por isso já está marcadinho lá. Depois ele disse assim, qual seja a de que para se materializar, materializar, terceira linha, realidade concreta. Lá na quinta linha, nós temos materializarem. Marcadores textuais sinalizando para a gente segue então. Na atualidade, modernidade na linha 4 e lá no início, na primeira linha, nós temos novo contexto, outros marcadores. E para finalizar, está escrito, a justiça deve ser um instrumento de combate à desigualdade social. É isso. Particularmente, assim, os supostos da modernidade, particularmente a liberdade e a igualdade, dependem para se materializarem da força do judiciário, de um lado, e do acesso à justiça, das possibilidades reais de se ingressar em tribunais de outro. Galerinha, confiram os nossos marcadores textuais, eles sendo muito bem encaixados na alternativa C. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, é simples. Manda um oi para mim e eu tiro a tua dúvida. Vamos lá, galerinha, para mais uma questão da Banca Fundação Carlos Chagas para o concurso do TRT. Meu Deus, o que posso dizer neste momento, em especial para essa questão? A FCC, às vezes, é uma mãe. Dê uma olhada nesse comando e nessa questão. Identifica-se uma causa e seu efeito, respectivamente, nos segmentos que se encontram em. Sempre que a banca sinaliza causa, efeito, concessão, por exemplo, cabe a nós imediatamente irmos às alternativas e, ao invés de lermos cada alternativa, a gente já identifica as nossas famosas conjunções. Lembrando que as conjunções não podem ser enquadradas em um conteúdo de complexidade, em especial pelas abordagens da FCC. Só tem um detalhe, querido e querida, se você não fizer uso da sua memória, você vai arrumar problema. Tá? Conjunção tem que estar aqui, ó, na sua cabecinha o tempo inteiro, beleza? Porque, veja bem, ela pediu causa e efeito. Na letra B eu tenho embora, que é concessão. Na letra C eu tenho apesar de, que dá a ideia de concessão. Na letra E eu tenho para, que é finalidade. Ou seja, eu já posso descartar B, C e E de cara. Pronto, caem.
essas 3 alternativas. Só me faltam as alternativas A e D. Então vamos a ela. A crença de que os direitos do homem correspondiam a uma qualidade intrínseca ao próprio homem, implica enquadrar a justiça em um novo paradigma. Paramos aqui. Por quê? A crença disso resultou aquilo. Ou seja, a crença de que os direitos do homem correspondiam a uma qualidade implicou enquadrar a justiça em um novo paradigma. Relação de causa e efeito. Portanto, galerinha, questão dada pela Fundação Carlos Chagas. Mas lembre-se de uma coisa super importante. Se você não tiver na sua memória as conjunções, sejam elas subordinativas ou as coordenativas, você pode arrumar um problema de resolução de questão. Um forte abraço e a gente segue então para a questão de número 9. Vamos lá, galerinha, para mais uma questão de número 9. Questão de interpretação textual, teremos que voltar novamente ao texto, mas eu já fiz um recorte aí para ficar tudo mais claro, mais identificável para você. Veja bem, o comando diz: de acordo com o texto, a noção de que a sociedade não é um fenômeno dado deve-se, entre outras razões, ou seja, existem outras razões, à força emancipatória, à crença de que, à possibilidade concreta, ao fato de que... Olha só, eu volto a dizer e sinalizar também. Antes de resolver a questão, primeiro observe, no sentido de apenas olhar e identificar. Quando eu digo olhar e identificar, a gente sem ler, acho que as pessoas pensam, esse cara tá maluco, ele quer que a gente não lê, mas ele quer que a gente identifique. É como se a gente tivesse pego um balde e colocasse um monte de cubos e esferas. E aí dissesse assim, separa para mim os cubos. Então você só olha, isso aqui é um cubo, 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 isso aqui é uma esfera, tá fora, isso aqui é uma esfera, tá fora, isso aqui é um cubo, e pega. Porque olha essa questão estrutural, coisas da mãe Fundação Carlos Chagas. A, B e C possuem a mesma estrutura, trazem todas elas. D e E é ao. Ou seja, como eu já havia dito em outras ocasiões anteriores, a resposta ela está inserida no maior número de repetições. 100% seguro? Não, cara. Mas pelo menos uns 92%, 94%, ou quem sabe um pouquinho mais, aí chegando a 95%. Correto? Isso vai acontecer. Então, se isso vai acontecer, qual é o meu dever de candidato louco para ganhar tempo e evitar desgaste mental à toa? Eu vou analisar logo as 3. Descarto D e E e foco nas repetidas. E você pode observar que lá na letra C, e primeiro vou ler A, B e C para você ficar melhor. Bom, entre outras razões, deve-se, entre outras razões, à força emancipatória de movimentos sociais originados na antiguidade. Isso não é comentado no texto. Na letra B, a crença de que os direitos do homem são inerentes ao próprio homem. Opa! Vamos dar uma olhadinha nessa passagem aqui, o que diz? A liberdade, nesse novo paradigma, deixa de ser uma concessão ou uma característica de uma camada social e converte-se em um atributo do próprio homem. Acendeu uma luz. Vamos lá, só continuar. A crença de que os direitos do homem correspondiam a uma qualidade intrínseca ao próprio homem implicou enquadrar a justiça em um novo paradigma. O justo não é mais correspondente à função designada no corpo social, mas é um bem individual. Então, entre outras razões, a crença de que os direitos do homem são inerentes ao próprio homem. Aí está a resposta, e mais uma vez, a resposta foi localizada no grupo de maior repetição. Beleza? Moleza, moleza, moleza. Então, continue de olho na tela, porque a gente vai agora para a questão de número 10. E vamos lá para a última questão desse primeiro bloco. Eu separei 3 blocos com 10 questões cada um. Portanto, vamos encerrar esse primeiro bloco. Vamos lá para a última questão desse primeiro bloco, e com uma questão muito recorrente nas provas da Fundação Carlos Chagas. Galera, eu vou deixar uma dica para vocês, e se eu fosse vocês, eu não me esqueceria dessa dica e chegaria à prova completamente atento ou atenta. A banca Fundação Carlos Chagas é uma banca que, ao que tudo indica, só existem 3 verbos para ela. E com uma questão muito recorrente nas provas da Fundação Carlos Chagas. Quando a banca vem com esses comandinhos, olha lá, o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da frase acima encontra-se sublinhado em. Quando você vir esse comando,
O que você vai fazer? Você vai descer as alternativas e você vai procurar esse ia, iam, vá, vão, né? Ele partia, eles partiam, por exemplo. Ele levava, eles levavam. Procure isso. Olhe bem para a tela e me diga em que alternativa você está identificando um desses elementos. Eu suspeito de uma coisa. Se você for lá na alternativa E, alguma coisa vai piscar para você. Que enfrentava no Olimpo. Não se esqueça dessa dica jamais. Você que está se preparando para essa prova da Fundação Carlos Chagas para o TRT1 e em seguida TRT2. Não se esqueça, a banca ela só tem 3 verbos. Só 3. Quando a banca vem com esses comandinhos, olha lá, o verbo flexionado, nos mesmos tempo e modo que o da frase acima encontra-se sublinhado em. Quando você vir esse comando, o que você... Futuro do pretérito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo e pretérito imperfeito do subjuntivo. Futuro do pretérito você já sabe, né? É oria, né? Iria, iriam, levaria, ele levaria, eles levariam. Tá? Esse é o futuro do pretérito. Então, ó, vamos finalizar com sossego na alma e sossego mental. O futuro do pretérito você já sabe, né? É oria, né? Iria, iriam. Quando a banca der esse comando, né, verbo destacado acima, né, ou o verbo flexionado abaixo, está no mesmo tempo e modo, o sublinhado acima, vá para as alternativas e procure ia, ou iam, vá, ou vão. Quando a banca der esse comando, né, verbo destacado acima, somente isso. Beijo no coração de vocês e vamos lá para o nosso próximo bloco. Então, somente isso.